Boa tarde, Arlete. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela presença. Hoje estamos fazendo a segunda entrevista para o Rotary Club 4310 na área de serviços profissionais e hoje vamos abordar um tema muito importante, né, Arlete? Que é a questão da educação, né? Algumas mudanças e alguns temas que a Arlete vai comentar aqui para a gente. Primeiramente, gostaria de te agradecer pela presença, né? A gente sabe que tempo é uma coisa muito difícil de arrumar e queria que você se apresentasse, falasse a sua experiência aí na área para os nossos companheiros e quem estiver assistindo aí. Obrigada pelo convite, né? Agradeço aí. E a minha experiência, né? Eu já estou com 24 anos na área da educação, sempre aqui na rede municipal. 8 anos em sala de aula, atuando com a educação infantil. Depois passei 2 anos como coordenação, né? Coordenadora, aí já no ensino fundamental. E há 14 anos eu estou na gestão escolar, né? Na mesma escola. Né? Há 1 ano aí da aposentadoria. Há 1 ano? Pô, Completando 25 anos ano que vem. bacana. Então, a gente pode ver que vamos ter várias coisas aí, uma visão bem completa aí da área da educação, né? Queria começar perguntando sobre a importância que você vê da educação nesse mundo moderno, né? Esse mundo que está se modificando e cada vez mais complexo e dinâmico, né? Uhum. Então, Carlos, hoje, né, a criança, ela é um pouquinho diferente do que aquela criança que eu fui na minha época de escola, né, de que muitos professores hoje foram. A criança, ela é tecnológica. Ela mexe no computador, ela mexe no celular, ela mexe no tablet. Então, essa é uma grande mudança que a gente vê, né, nas crianças hoje. E o professor tem que acompanhar essa mudança, né? Aquela coisa de giz, de quadro, só isso não atrai mais a criança. Então, a escola tem que estar aberta a essa criança hoje, que tem um mundo lá, né, à sua volta com a internet, tudo. Então, o professor também tem que se atualizar. Ele precisa disso para poder acompanhar essa criança de hoje. Né? E até tem uma pergunta de uma das nossas companheiras, a Larissa, que gostaria de saber exatamente como que é o uso da tecnologia, né? E se há alguma diretriz nesse sentido. Né? Existe algum plano? Já está sendo usado? Então, na rede municipal, que é a minha experiência, nós temos sim, todos os professores têm o computador, né, que eles recebem, né, através da secretaria. A escola tem laboratório de informática, né, com acesso à internet. Existem trabalhos, né, voltados ao conteúdo de sala de aula e que implica o uso dessa tecnologia. Né. Ele está trabalhando uma produção de texto, mas ele vai desenvolver isso no computador e fazer um livro. Então, a gente trabalha também com a questão do livro virtual, que é poder usar, né, essa ferramenta, né, dentro do conteúdo que ele está aprendendo, que faz parte ali da disciplina. Né? Como que seria esse livro virtual? É no tablet? No computador. Né? Então, eles trabalham um determinado texto, né? Onde aí vai trabalhar correção, pontuação, ortografia. Depois isso é transformado num livro virtual, onde com a ajuda do professor, né, ele vai desenvolver ali essa ferramenta dentro do computador. Ele faz o livro também artesanal, que é aquele no papel, mas também tem esse no computador. Né? Isso já tem um projeto já bastante antigo dentro da rede municipal. Então existe, né, já está sendo trabalhada essa questão já, porque ele precisa, né? Então o professor faz cursos, né, para poder trabalhar com essa ferramenta, né? As escolas hoje, as que estão sendo construídas, já têm a lousa digital, né? Então aquela questão do quadro negro, que não é mais negro, que é verde, né? É verde, né? E o giz não é uma realidade mais assim, em algumas escolas já tem a lousa digital, então assim, traz todo esse mundo interativo para dentro da sala de aula, né? Que atrai mais a criança, né? Não é em todas ainda, mas a maioria já tem.
E até aproveitando, né, esse tema, a gente vê que o papel do professor ultimamente tem mudado, né? Como que você sente essa mudança e quais as principais mudanças que você tem visto nessa sua vasta experiência? Acho que uma mudança assim que eu percebo, e não só eu, né, todos os envolvidos na educação, é a questão da faixa etária, né? Quando eu entrei na escola, era com 7 anos, né? Então, a criança entrava com 7 anos. E completos. Então, assim, se você não tinha 7 anos, você ia completar, você entrava com quase 7 anos e meio para 8. Isso na primeira série, né? Porque hoje nem se fala primeira série, né? Hoje a criança vem muito mais cedo, então com a mudança, né, da faixa etária, que ela entra com 6 anos de idade, isso muda bastante o perfil, né, dessa criança que você recebe para alfabetizar, né? Na educação infantil, ela começa aos 4. Né? Hoje a obrigatoriedade na educação infantil é aos 4 anos. Então, assim, eles são muito pequenininhos, né? A gente fala, nós são quase bebês, né? Ainda falam como se fossem bebês, e tem todo um cuidado especial. E a escola, assim, teve que se adequar a isso, né? Até a questão de estrutura do próprio prédio, do mobiliário, de tudo que atende essa criança. Então, essa foi uma mudança, assim, bem marcante, né? A entrada do aluno mais cedo. Então, quando você começava a alfabetizar uma criança aos 7 anos, hoje, não que você alfabetize aos 4, mas você já começa um processo, né? Para que ela chegue aos 6, quando ela vai para o primeiro ano, que hoje a nomenclatura correta é primeiro ano, né? Quando se mudou a faixa etária, a entrada, o sistema seriado terminou, né? Era de primeiro à quarta série, agora do primeiro ao quinto ano. Então, ela já começa essa alfabetização mais cedo. E às vezes ela não está pronta ainda, né? Ela não está ainda pronta para essa alfabetização. Então, você faz uma análise de um desenho, de uma atividade de uma criança de 4 anos, mas a fase dela ainda é aquela fase de brincar, ela quer brincar, né? O tempo da escola para ela aumentou. Então, são mudanças assim que, de um lado, ajudam, né? Ela está dentro da escola, mas, por outro lado, é muito novinha ainda, né? Então, ela está pronta mesmo para uma alfabetização que nós, que estamos dentro da escola, percebemos realmente a partir de 7. Né? Mas a gente trabalha para isso, né? Para que com 6 anos ela já comece esse processo e chegando aos 7, que ela já vai estar no segundo ano, que ela já esteja alfabetizada, né? Embora a alfabetização, ela considera-se que você alfabetiza do primeiro ao terceiro. Assim, é um processo, né? Ela vai do primeiro ao terceiro ano, é um período ainda de alfabetização. Uhum. Então, você pode ter uma criança ainda no terceiro ano que não está alfabetizada. Você pode ter no quarto, no quinto, né? É um processo longo. Mas por conta de toda essa questão de ter entrado mais cedo na escola, né? E interessante também que a gente repara, né? Todo mundo tem criança em casa que as crianças, né? O acesso à informação tá bem fácil, né? Desde crianças até adultos, qualquer um tem informação aí em tempo real, né? Uhum. E como que os professores lidam com essa diferença, né? Porque a partir do momento que você tem mais informação, você passa a questionar mais. Sim. Como que os professores, né, essa mudança reflete na atualização dos professores, como eles lidam com esses perfis aí? Realmente, essa questão, né, da informatização, a criança tem uma bagagem, né? Então, o professor ele também tem que acompanhar isso, né? Ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, para poder entender essa criança que está chegando, né? Lógico que, assim, dentro de um sistema municipal, você tem crianças que têm tudo isso, né? Que tem essa informação, que tem aí muito estímulo em casa, mas você também tem o contrário, né? Crianças que não têm esse acesso. E a escola que vai fornecer, né? Eu falo por conta, assim, da clientela onde eu trabalho, né? Sim. O bairro que eu trabalho, que é um bairro mais carente. Então, nem todos têm esse acesso. Mas o professor precisa, né? Ele precisa se atualizar, ele precisa estudar, ele precisa estar acompanhando toda essa mudança. Então ele
tem que estar preparada para todos os tipos de perfis, né? Tem, né? Porque você pode ter dentro de uma sala, né? É óbvio isso, crianças que não têm estímulo nenhum, né? E outras que têm. Então, assim, trabalhar com essa diversidade dentro da sala, né? Esse ponto, né, que você tocou da diversidade, acredito que também é um ponto importante, né? Porque não só a diversidade de classes, né, que eu acredito que seja evidente pelo que você falou, mas tem outras questões de diversidade que também podem, né, afetar lá o desempenho, né, de uma classe, vamos imaginar assim. Como que é tratada a questão da diversidade no ensino? É assim, dentro de uma sala de aula, você tem crianças, né, que aprendem com facilidade ou que não, né? Então, o professor, ele tem... E não é fácil, né? Ele vai atender, é lógico que se você falar assim, vamos montar uma sala com crianças que têm facilidade de aprender. Vai ficar tudo igualzinho, uma classe homogênea. Isso no decorrer do processo já vai mudar. Porque mesmo aquela criança que sabe um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que o professor considera, eles não vão caminhar igualmente. Então, a questão da heterogeneidade é muito grande, né? É difícil, lógico, às vezes o professor atender, né? Uma sala com 30, 35 alunos, né? Com diferentes formas, né? Maneiras de adquirir todo esse conhecimento, né? Então, é mais um motivo que o professor precisa estar acompanhando também, né? Essa questão. Poder atender essa diversidade que vai sempre existir, né? Você nunca vai ter dentro de uma sala de aula um grupo igualzinho, né? Então, existem projetos para que você trabalhe isso, né? Não só ali, né? Uma aula de apoio pedagógico, né? Voltado só para aqueles que têm mais dificuldades, mas o trabalho ele tem que estar, né, pautado dentro da sala de aula para todos, né? Que ele possa atender de forma diferente aquele que caminha com um pouquinho mais de dificuldade, aquele que avança um pouquinho mais. Sim. Então, a gente volta sempre naquela questão de que o professor precisa estar, né, se atualizando, estudando, buscando, né, para poder atender, né, o seu aluno de forma mais eficaz, vamos dizer assim. E outros tipos de diversidade, por exemplo, vamos imaginar uma criança que tem uma deficiência física, né? Existe algum tipo de adaptação nesse caso também, até alguma facilidade de acesso, né? Existe algum trabalho nesse caso também? Também, né? Hoje, com a inclusão, né, as crianças que possuem as deficiências, né, e são várias, né, que a gente pode encontrar dentro da escola, a escola também tem que estar adaptada a isso. É lógico que o professor, ele não teve essa formação, então ele sente a dificuldade, né, de trabalhar com uma criança que possui a surdez, né, a cegueira, a paralisia cerebral. Então, nós temos tudo isso dentro de uma sala de aula, né? Na mesma sala de aula? Na mesma sala de aula, né? Hoje, a lei da inclusão garante a essa criança, né, frequentar a mesma escola, né, a escola regular, né? Ela tem todo o direito, respaldado por lei, de frequentar. Então, a escola tem, né, que melhorar o seu atendimento. A questão de acessibilidade, né? Então, as escolas hoje, elas possuem elevadores, se ela tiver 2 andares, rampas de acesso, banheiros adaptados, né? E o professor, por não ter tido essa formação anterior, então são oferecidos cursos de capacitação. É lógico que isso não vai facilitar, assim, de forma tão grande que ele já consiga, porque se você tem um aluno com surdez, mas você não tem um curso, você não se formou, né? Não conhece todo... né? Você fez a pedagogia que te deu a aptidão para trabalhar dentro de uma sala com alunos que não têm a deficiência, mas aí você se depara, né, com um aluno com surdez.
Então, o que nós temos dentro da rede municipal? As salas de apoio, né, de recurso, que o aluno com a deficiência ali tem um atendimento 1 hora por semana, com um professor que é formado para isso, né? E esse professor também orienta o professor da sala como lidar com essa criança, porque o maior tempo dela é dentro da sala regular, né? Com os demais alunos. Então, o professor que fica esse tempo todo com o aluno, ele precisa de um respaldo, ele precisa de uma ajuda para poder, né, lidar com essa criança. Então, temos casos sim. Eu tenho lá na escola surdez, eu tenho paralisia cerebral e também síndrome de Down, né? Então, nós temos assim, o professor tem que ter um auxiliar dentro da sala, né, para ajudar a cuidar dessa criança. Sozinho não dá, né? É um direito também da criança, isso é lei também, sim, né? A criança, ela precisa de um auxiliar se a deficiência exige isso, né? Uhum. Assim, ela precisa de alguém que dê comida na hora do intervalo, troca de roupa, porque ela ainda não sabe usar o banheiro sozinha. E isso, assim, tá aí já não é há pouco tempo, né? A gente tem inclusão há bastante tempo. E os professores também, como na questão da tecnologia, eles também precisam entender um pouquinho isso. Qual que é a síndrome, como que você cuida, qual a maneira que você pode atender melhor essa criança, né? Acaba sendo um aprendizado para eles também, né? Também. Além de ensinar, eles estão aprendendo ali, né? E as crianças, assim, elas são recebidas muito bem pelos colegas, né? A gente não existe aquela coisa, né? Aquele preconceito. A gente não percebe isso, sabe? Eles acolhem muito bem essa criança que está chegando, né? E ajudam, e às vezes, assim, fazem até coisas que não deveriam, porque a gente quer estimular que eles façam sozinhos, né? Que eles comam sozinhos, uma autonomia que eles precisam ter. E os amiguinhos querem, acabam fazendo, né? E você não interfere porque é até bonitinho. A gente viu essa semana, né? A aluninha dando comida na boca do coleguinha, né? Assim, mas é coisa que ele pode fazer. Mas eles sentem que dessa forma eles estão ajudando, né? Então é uma coisa que está aí, né? A inclusão, e o professor também, né? Precisa tá se apropriando disso para ajudar, né? Porque é mais uma diversidade dentro das tantas que existem, né? Dentro da sala de aula. Interessante, né? E aproveitando, né, essa questão, né, de diversidade, tem um tema, né, que a gente vê muito em moda ultimamente, que é a questão do bullying, né? É um tema bem polêmico, né? O pessoal mais antigo até fala que isso aí que a gente chama de bullying não é bullying, mas como que é tratado isso pela escola, né? Existe alguma diretriz? Sim, né? Existem projetos, né? E o professor sabe diferenciar, porque às vezes se confundem muito, né? O bullying por uma brincadeira. Então, assim, tem que ser uma coisa muito constante, uma coisa que faz a criança se sentir mal. Então, com essa, né? Tudo é bullying, às vezes é uma coisa tão boba que não é. Então, você também tem que saber diferenciar isso, né? E trabalhar isso com os alunos, senão tudo vai ser bullying, né? Mas, assim, existe sim um trabalho, os professores orientam, conversam para que isso não aconteça, né? Dentro do próprio conteúdo existe o tema bullying, mas ele é tratado da forma como deve ser, não da forma... Generalização, né? Tudo é bullying, né? Então, acaba ficando muito banal e toma uma dimensão que não é, na verdade, essa, né? Entendi. Então a gente vai dar um break para o intervalo comercial e a gente já começa a fazer as perguntas dos nossos companheiros que enviaram por e-mail, tá? Então até daqui a pouco. Estamos de volta. Vamos continuar agora com as perguntas dos nossos companheiros. Obrigado, companheiros, por enviarem as dúvidas aqui para nossa querida Arlete. As duas primeiras perguntas são da Sandra, tá? Obrigado, Sandra. A primeira pergunta que ela mandou foi sobre a questão do companheirismo entre os alunos e também entre os alunos e a sociedade. Existe algum trabalho da escola nesse sentido?
existe sim, né? Porque hoje a gente vê a violência aí muito presente, né? Na vida da criança. Ela assiste um jornal, é violência, né? Assiste um programa, é violência. Então, o professor trabalha essa questão, porque a gente vê isso muito, né? Ela traz isso, né, para a escola. Na rede municipal, nós temos a disciplina de filosofia a partir do 2º ano, né, onde são trabalhados valores, né? Não a filosofia acadêmica, Sim. mas a questão de valores, né? Então, se faz um trabalho em relação a isso, né? E quando acontecem fatos pontuais que, né, isso é comum, né, o professor também faz um trabalho, né, de conversa, né, com esses envolvidos aí, né? Existe um projeto também mais voltado para os alunos do 5º ano, né, que fala das drogas, né, e da violência. Então, é um trabalho que é realizado pela Polícia Militar, né, uma vez por semana, trabalhando essa questão, né, tanto da droga quanto da violência. Isso a partir do 5º ano, então? A partir do 5º ano, mas existem algumas escolas que tiveram como piloto a partir do 1º, né? Mas todas as do 5º ano têm esse projeto, né, que acontece durante 3 meses, um policial militar, e também tem os guardas municipais que também fazem parte para trabalhar essa questão. Então, eles têm que ser uma cartilha própria, né, que fala sobre isso, e desenvolve esse trabalho aí, né, durante esse período, né. Mas fora disso, assim, tem que ser levantado quando acontece um fato, né, porque a criança traz isso para a escola, né. Aconteceu ou uma briga, ou um fato que ela presenciou, ouviu, então isso tem que ser, né, conversado, trabalhado, orientado, e o professor faz isso, né, ele procura, né, resolver essas questões, fazendo a criança refletir sobre o fato, né, o porquê, a questão da importância da amizade, né. Também tem o líder estudantil, né, que é em parceria com o Rotaract, né, que é um projeto bem antigo, que tem toda essa questão da liderança positiva do aluno, né, em que ele vai trabalhar isso com os demais, né. Então, bem você importante. Evidenciar esse líder, né, positivo, para que ele passe isso para as outras. Então, são projetos, né, que aliados a toda essa questão de que precisa ser trabalhado, né, independente de ser um tema dentro do conteúdo, né, sim, mas tem que ser trabalhado, sim, né, porque hoje a gente, infelizmente, né, toda essa violência que a gente vê fora, ela acaba, né, dentro da escola também, né. Isso, quantos casos que a gente não vê aí, né, de alunos que agridem professor, que se agridem, né, então é uma coisa que precisa, né, ser sempre colocada em pauta, né, dentro da... E a segunda pergunta da Sandra era, inclusive, mais detalhadamente sobre a questão da violência, né? A violência como um todo, e até se tem algum trabalho de violência no trânsito, se tem dentro desses trabalhos aí que você citou sobre a violência, existe algo específico sobre a violência no trânsito, ou é mais para frente que... Não, especificamente dentro do conteúdo, não, né? Mas nós temos aí a Toyota, que é uma parceira, né, da rede municipal, e eles têm todo um campo lá dentro da Toyota, né, e as crianças já foram visitar, né, voltaram ao 1º ano, conhecer toda essa questão do trânsito, da importância, mas tem também alguns projetos, assim, que o próprio professor desenvolve, né, com essa questão, né. Houve um trabalho, uma época aí, de que as crianças aprendiam quais as atitudes corretas, né, no trânsito, e eles multavam os pais. Então, eles iam cobrando dos pais a questão, a importância de usar o cinto, né, de não passar o farol vermelho. Então, foi um projeto também que veio para a escola, né, e foi desenvolvido isso, porque a criança, ela cobra, né, se ela sabe o que tem que fazer certo, ela vai cobrar dos pais. Então, também
já aconteceu esse tipo de projeto dentro das escolas. Mas esse projeto da conscientização da criança sobre as regras de trânsito é algo que é sempre ou aconteceu uma vez e não aconteceu mais? O professor, ele pode desenvolver um projeto, né? Assim, não é um conteúdo, Ah, não está no dentro conteúdo. de um conteúdo específico, mas ele pode desenvolver um projeto voltado a isso, Tá. né? Dessa importância, né, da conscientização do trânsito, né? Como a gente tem da água, da energia, né? Então, eu já tive um professor que desenvolveu um projeto que, inclusive, nós conseguimos as placas de sinalização para o bairro através das crianças, né? Eles enviaram as cartas dizendo que, assim, precisava ter lombada em alguns pontos da rua, precisava ter placa, né? Dizendo a velocidade. Então, foi um projeto que a professora criou e desenvolveu, né? Dentro Interessante. não do conteúdo que era obrigatório, mas que ela, né, achou importante desenvolver. Então, é um tema, como a gente pode dizer, um tema extra, né? Extra classe, um tema que você pode colocar dentro do seu trabalho do dia a dia, né? Pela importância que ele tem, né? É interessante. Aqui em casa a gente tem um exemplo. Nosso sobrinho sempre cobra que a gente coloque o cinto, né? Então é bem interessante. Quando esses temas assim são trabalhados dentro da escola, realmente é porque a criança ela vai levar para casa, né? Ela vai cobrar sim, ela vai. E eu lembro que quando foi feita uma estatística de quantas crianças tinham multado os pais, né? Foi bem interessante, porque... Número alto. né? Ela cobra mesmo, né? Legal. Especificamente e novamente sobre a violência, né? Você tem aí um tempo grande trabalhando na educação. Você acredita que houve uma diminuição da violência? Quais os reflexos que você vê na sala de aula da violência, assim? Assim, é um tema bastante polêmico, você dizer assim, que diminuiu, né? Você trabalha com isso. Eu, como gestora, qualquer fato, né, que envolva atos de violência, você chama, você conversa, você orienta, né? Porque você é o adulto e você tem que passar isso para a criança, né? Que não é correto, que não é legal. Mas, assim, é uma coisa que a gente percebe que os programas hoje, tanto infantis como... Eles são muito voltados a essa questão, né? Jogos também. Né? Jogos. E a criança, ela vai reproduzir isso na escola. Então, na verdade, assim, existe um aumento, né? Você acha que há um aumento? Eu acho que há um aumento, né? Desse índice de violência dentro da escola. Na rede municipal, não tanto, né? É uma coisa menor, mas você percebe, é mais fácil de lidar, né? Você não vê criança agredindo o professor, né? Mesmo, né, nos bairros mais... Mesmo, né? A gente vê isso muito, né, aí fora, mas eu acho que assim, aumentou muito, né? O meu tempo de escola, o seu também, né? Aumentou bastante a violência, né? A gente não sabe, assim, são os pais que não deram a devida orientação, ou a criança fica em casa sozinha, e são inúmeros fatores, né, que podem resultar nisso, mas assim, a gente percebe um aumento, sim, né, dessa violência. Tá. Então você trata, lógico, né, por isso que eu acho que até esses projetos vieram, né, Parcerias, né? Porque você percebe o índice muito grande, né, de violência. E você acha que existem casos aí em que é feita uma certa transferência da responsabilidade, né? Os pais querendo transferir uma responsabilidade que é deles para a escola? Existe, né? Existe. Infelizmente, assim, hoje a gente percebe que a família delegou muito para a escola, né? Hoje a escola ela não trata só
da questão da aprendizagem. São várias questões, né, que você acaba tomando para a escola, né? Questão do respeito, da importância de se escovar os dentes, de lavar a mão antes da... Então, são coisas assim, básicas, mínimas, né? básicas, que são da família, mas que já fazem parte, né, desse nosso dia a dia, né? Então, o que gerou tudo isso, né? São os pais que estão trabalhando e não têm mais esse tempo para fazer essa orientação, né? O que gerou tudo isso? Então, muita coisa hoje em relação à educação passa a ser função da escola, né? Não só ensinar, mas hábitos, né? Que são básicos e que acabam ficando para a escola resolver. Entendi. Agora a gente vai para outra pergunta, quer dizer, a pergunta de outra pessoa, né, do Ricardo. Obrigado, Ricardo, por mandar a pergunta. Ele cita que existe uma proposta do secretário da Educação do Estado de São Paulo, que ele sugeriu, né, que os dois últimos anos do ensino médio sejam de escolha própria do aluno, então algum interesse que ele já tenha como carreira ou coisa do tipo, né? Eu não sei se isso já está sendo feito em algum outro país, mas a gente queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, a minha faixa etária, né, é de 4 a 10 anos, isso assim, não acontece dentro da rede municipal, né? Então, assim, ensino médio, não tem tanto conhecimento sobre isso. Mas eu acho muito importante, né? Assim, o aluno já ter um direcionamento do que ele pretende, né? Porque quando parte do seu interesse, é lógico que você vai fazer de uma forma bem mais, né? Sei lá, com vontade mesmo, né? Você vai focar naquilo e vai dar continuidade. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Eu sei que existem em alguns países, né, da Europa, onde a criança ela vai estudar dentro da sua área. Então, não existe sala específica, né? Primeiro ano, segundo ano, são interesses, né? Mas aqui no Brasil, assim, eu acho que seria um processo ainda meio longo para acontecer, né? Então, bem elaborado, bem trabalhado, mas eu acho que é importante, principalmente até no ensino médio, que o jovem ainda não está, né, não tem muito definido, então ele tendo essas opções, acho que é interessante, né? Acho que é interessante, mas, volto a dizer, é uma coisa muito bem pensada, elaborada, e quando colocada em prática, que realmente possa atender esse objetivo, né? Porque senão não vai acontecer de forma correta, né? Bacana. As duas últimas perguntas são do companheiro Rui. Obrigado, companheiro. E a primeira, ele diz, né, que todos nós sabemos que a educação é um ponto fundamental, né? E a gente vê em grandes países, né, em países que se desenvolveram, que houve um grande investimento em educação. Isso é fato, né? E ele também diz, né, que a gente vê em épocas eleitorais, né, muitos políticos colocando a educação no discurso, né? Mas, independentemente dos políticos, né, a gente vê que em várias áreas da sociedade essa importância da educação fica no discurso, mas na prática a gente não vê exatamente o que se fala. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que a educação é a base, né? Quando você fala em educação, você indo mais além, se não tiver uma boa base, e isso eu falo muito para os meus alunos quando a gente precisa conversar, né? Assim, a base está ali. Se ele não tiver isso muito fortalecido, ele não vai ser um bom profissional. Então, você tem que investir mesmo na educação, né? Para que você tenha bons profissionais, bons médicos, bons engenheiros, bons advogados, né? E em contrapartida, bons professores, né? Então, tem que ter um investimento tanto, né, para o aluno ali, né? Para que ele tenha um caminhar aí de sucesso, quanto para o professor, né?
bons cursos, uma boa remuneração, né? Então, a base de um país, né, próspero está na educação. Então, não pode realmente ficar só no discurso. Tem que acontecer, né, de forma real, de forma efetiva, se investir, né, na educação, nas nossas crianças, porque é o nosso futuro, né? Então, assim, é uma coisa que é bonito de se falar, né? Mas na hora de se colocar em prática, existem outras questões aí que não acontecem. Mas tem que se ter essa conscientização de que, se não houver uma boa educação, nós não vamos ter, né, bons profissionais. Sim, com certeza. E a outra pergunta do Rui, inclusive, é sobre essa questão do investimento, né? A gente sabe que tem que ter investimento. A pergunta dele é especificamente se você acha importante ter um percentual específico da arrecadação dos municípios revertido para a área da educação. Existe, né, os recursos que a educação recebe, tanto do município, do estado, do governo federal, né? Houve um corte bem grande, né, nessa área, né, no ano anterior. Mas eu acho que a questão, assim, agora o professor, ele tem que ser bem remunerado, né? Ele tem que ter um salário digno para que ele não precise trabalhar, às vezes, em 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Que é o que às acontece, vezes é o que acontece, né? Porque se ele tiver um bom salário, né, ele vai poder estudar, né? Ele vai trabalhar naquele seu período e vai poder ter tempo para poder se atualizar. Porque às vezes não acontece por falta de tempo mesmo, né? Porque ele precisa estar trabalhando em outras, né, naquele corre-corre, né? Então, o que precisa, né, é valorizar esse profissional, né, com um bom salário a nível de Brasil mesmo, né? Todos ganharem bem, todos terem uma boa faculdade ali que dê esse respaldo para que quando ele vá para a prática. Porque hoje o que acontece, assim, há um desestímulo muito grande, você não vê ninguém mais querendo se formar em pedagogia, querendo dar aula, porque não existe, né, esse investimento, né, e um salário que faça com que, não é óbvio, né, você não trabalha pelo salário, mas você precisa se manter, né, então você tem que ser valorizado. Se não existe essa valorização, porque já é uma profissão que você iria, é por isso que a gente tem uma aposentadoria especial, um pouquinho antes, porque é desgastante, né? Então, tudo isso precisa ser pensado para que os novos profissionais, né, queiram, né, trabalhar na área, né? A gente vê uma redução, hoje você vê professores, e na sua maioria já são professores de uma certa idade, então o curso normal, né, o curso magistério hoje não existe mais, né? Só existe a pedagogia, mas você vê que não existe tanto interesse, né, hoje de um profissional fazer a pedagogia, né, porque não existe uma valorização desse profissional, né? E por mais que haja tecnologia, que haja tudo isso, sem o professor dentro da sala de aula, isso não vai acontecer, né? A educação, ela se faz com o professor, né? É aquele profissional, é aquele ser humano que está ali por amor e se dedica realmente, mas ele precisa dessa valorização, né? Para que ele possa continuar estudando, né? E continuar com esse prazer de ensinar, né? Então, acho que o importante de tudo isso é valorizar o profissional, né? Porque a educação é o ponto X de um país, né? Um ponto base para que um país evolua e cresça e tenha pessoas ali que vão fazer dele também um país melhor, né? A educação, eu falo, né, porque estou na área, mas realmente é muito importante, né? A gente precisa valorizar para que a gente tenha bons profissionais e essa criança, né, possa trazer isso para o seu país, para o seu universo, né? Eu achei bem interessante, né, você falando sobre a sua evolução aí na carreira, né?
E aí um ponto que não estava nas perguntas, mas que eu acho legal você compartilhar com o pessoal, é se há, né, algum tipo de plano de carreira aí pro professor. Existe? Eu sou um professor júnior, igual nas outras carreiras, né? Júnior, pleno, sênior. Aí eu quero ir para uma área de liderança, né? Coordenação. Existe algum tipo de plano de carreira? Existe, né? Hoje o professor, e eu me reporto sempre à rede municipal, porque é onde eu estou, né? Ele entra, né? Através de um concurso público, no cargo de professor. Ele passa 3 anos, né? Num estágio probatório, como professor docente 1. Um professor que ele não tem uma sala dele, ele pode estar atuando em várias salas de aula como professor substituto, né? E após esses 3 anos de estágio probatório, ele pode começar, né, através de um processo seletivo, né? A rede municipal, ela não tem concurso público para coordenador, gestor, orientador pedagógico, né? Ela valoriza o profissional da rede, aquele profissional que atuou ali, que conhece todo o trabalho da rede municipal. Então existe um processo seletivo, né, que esse professor ele presta, né, o processo seletivo competindo com os demais, né, que estão ali. Aí ele passa a esse plano de carreira, ele passa de professor para coordenador. Aí depois que ele tem uma experiência como coordenador, ele vai para gestor e assim por diante, né? Até diretor. Né? Hoje a nomenclatura da rede municipal é professor, ele pode ser docente 1, 2 e 3. Docente 1 é o professor que entrou, substituto, né? Aí vem o professor docente 2, que é já professor titular de sala de aula. O professor docente 3, que é o professor de educação física, filosofia e arte, né? São professores formados mesmo nessas disciplinas. Então, o professor docente 2 não pode ser docente 3, ou pode... A não ser que ele tenha a formação. Tá. Né? Ele tem a pedagogia, mas ele também tem a formação em educação artística. Aí ele presta um concurso, aí é um concurso. Tá. Então, o docente 3 seria algo mais específico. Isso, né? É um profissional mesmo da área da filosofia, da arte e da educação física, né? Então, quando ele tem o tempo dele de 3 anos, ele pode passar a ser coordenador. Então, dentro de um processo seletivo, já não é um concurso público, né? Porque o concurso público é aberto, né, no Brasil inteiro. Então, a rede tomou esse cuidado, né, de ter nesse grupo já de coordenador, gestor, pessoas formadas dentro da própria rede, né, que tem o conhecimento da rede. Então, o coordenador pode ser um docente 2 e um docente 3? Pode. Tá. Pode. Né? Ele só precisa ter os 3 anos, né? Porque mesmo o docente 3, ele vai passar por esse período de 3 anos de estágio probatório. Então, a partir do momento que ele saiu desse período de estágio probatório, ele já pode prestar o concurso para ser um coordenador, né? Passou mais um período como coordenador, ele passa a ser gestor, né? Eu ainda sou da turma mais antiga, que ainda era convidada, né? Tá. Então, depois isso foi tudo regulamentado, né? Até por isso que houve a mudança, né? Ninguém mais eu sou diretora, no meu cargo inicial é professora. Eu estou na função de gestora. Tudo isso para garantir a sua carreira, né? Então, eu estou entendendo que não existe mais aquela figura, pelo menos na rede pública, do diretor, né? Lembra? Quando a gente era criança, eu vou para a sala da diretoria. Não, existe, porque a função é ter, né? A minha função hoje é gestora. O meu cargo, né, de investidura, quando eu entrei, foi professora. Tá. Mas hoje a minha função é a gestora. Então, assim, o termo só mudou, né? Apesar que todo mundo ainda fala é diretora e tal, né? Mas a criançada deve falar diretora. Fala, né? Então, assim, eu sou professora gestora, né? Isso para garantir o plano de carreira, né? Porque, assim, eu posso mesmo, não atuando em sala de aula, me aposentar com a aposentadoria especial, que antes era garantida só ao professor. Quem estava fora da sala de aula como coordenador e o diretor não tinha esse direito. Então, entendi. Assim, com o plano de carreira em que você começa como professor e vai, né, subindo, você tem isso garantido. E se você, por exemplo, chegou aí num cargo de
gestora, né? Gestora, diretora. Qual seria o próximo passo? Algo do nível municipal? É orientadora pedagógica. Ah, tá. Aí você passa, você sai da atuação da escola e você passa a trabalhar dentro da secretaria, né, orientando um grupo de escolas, né? Um grupo de escolas. Aí tem a orientação e tem a supervisão. Entendi. E aí, existe, por exemplo, um número X de orientadores pedagógicos por número de alunos? É assim? Né? Por escolas, né? Por escola. Por escolas. Hoje nós temos na rede, acredito que umas 46 escolas, incluindo educação infantil e ensino fundamental. Então, esse grupo de orientadores, eles atuam em 5, 6 escolas, né? Entendi. Creche, ensino fundamental e pré-escola. Hoje a rede tem essas 3 modalidades. Então, ele vai atuar em um grupo de escolas, né? Na orientação aos professores, ao coordenador. Ah, bacana. E só para finalizar, gostaria de saber se tem mais algum tema que você acha interessante compartilhar aí de novidades na educação, alguma coisa que você tem visto aí como presente ou futuro? Eu acho que a gente falou, assim, acho que quase todos os temas, né, que são importantes dentro da educação, que é a questão da inclusão, é a questão da era digital, né, é a violência, é as drogas, né, temas que são, né, pertinentes e que estão dentro desse contexto do nosso dia a dia, né. A questão da importância do professor estar sempre se atualizando, isso a rede promove, né. Nós vamos ter agora em julho o 2º encontro de educadores da rede municipal. Então são 2 dias, né, com palestrantes, né, de renome que vêm para acrescentar oficinas, né, um dia inteiro de oficinas com temas também importantes para o dia a dia do professor, voltados ou para a área do professor de sala de aula, ou professor de arte, ou professor de educação física, um professor que se inscreveu nesse dia. Né? Então, assim, acho que a base da educação realmente a gente está sempre se atualizando, né? Está caminhando junto com toda essa evolução, com o nosso aluno, né? Buscando cada vez mais, né? Para poder auxiliá-lo. Então, temas, assim, de tudo que a gente falou aqui, né? Do bullying, tudo mais. Alimentação saudável, né? É uma coisa que a gente também tem dentro da escola, orientar esses pais com relação à alimentação saudável, aquela criança que está fora do peso. Então, hoje a alimentação na escola. Hoje tem nutricionista, né? O Estado tem a cantina dentro da escola, a rede municipal nunca teve, né? Então, é uma alimentação voltada, né? E hoje ela está bem balanceada, eles têm fruta na merenda, eles têm salada, né? Então, essa importância também, né, é pensada, né, nessa saúde da criança, né? Então, são coisas assim que é uma abrangência de coisas, né? Só uma última coisa que eu lembrei, existe aula de línguas já cedo ou é um pouco mais para frente? Não, na rede municipal não. Né? Na rede municipal não tem só na rede particular, né? Ah, tá. E não existe mais estadual, né? Você falou pro ensino... Pro ensino, de 1º ao 5º ano, não. Do 6º em diante eles têm, né? Tem o inglês ainda, né? Que é aquele inglês bem básico, né? Mas a rede municipal, que é do 1º ao 5º, não. Assim, o foco mesmo é a língua portuguesa, né? A matemática, história, geografia, ciências, e a questão da importância de você escrever correto, quem vai ler, né? A criança tem que entender isso, que você escreve para alguém que vai ler, então isso tem que ser, né? Mas é um trabalho contínuo, né? Vai do 1º até o 5º ano você trabalhando essas questões, mas a língua mesmo estrangeira ainda não tem. Tá bom. Então, acredito que seja isso. Obrigado mais uma vez, Arlete. Espero ter contribuído um pouquinho para o que vocês queriam saber, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Com certeza contribuiu. Tenho certeza que várias coisas aí que você comentou, muita gente não sabia, né? E com certeza a educação é um ponto que a gente tem que
sempre levar em consideração e tratar como prioridade. Exatamente. Obrigado e até mais, pessoal. Até mais. Obrigada. Nos vemos por aí.